Olá, pessoal dos Vinhos e Prazeres. Hoje estamos aqui para começar uma série de vídeos a respeito das vinícolas da campanha, onde ficamos uma semana visitando 10 vinícolas. E desta vez eu vou falar da vinícola Pueblo Pampero. Ele tem esse nome porque tem um vilarejo que é Pueblo em espanhol, né? Que chama Pueblo Pampero. E eles fazem um espumante de hidromel. Então, fomos muito bem recebidos lá. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a parte de degustação e do churrasco que serviram para a gente, maravilhoso. E uma família muito gentil e foi uma experiência única. Bom, agradeço quem curtiu o canal e seguir, que assim a gente sempre passa informações a respeito de outros produtores de vinho. Que abrange aí parte do Brasil, aqui no Rio Grande do Sul. Ela ocupa praticamente 100% do Uruguai e ocupa parte também da Argentina, que é chamado Pampa, não é? Nós temos aqui praticamente a metade do Rio Grande do Sul é o Pampa também. Então o que a gente vê de mata são matas plantadas, não são matas naturais. As matas, por exemplo, nós temos matas plantadas, como é esse caso aqui. Isso aqui é uma floresta de eucaliptos, mas nós temos também a mata ciliar dos rios e arroios, que são matas naturais. Mas, na maior parte, na beira de córregos, né, de água, não é? Então as matas ciliares, elas são naturais. São E as que naturais. estão na planície são plantadas. Algumas Normalmente. sim, normalmente sim. O que acontece? Essa é uma região que foi há 100 anos, ela vem sendo trabalhada e tal, e como é uma região desse município que nós temos solos agrícolas, então é uma região que vem sendo desenvolvida muito a questão da agricultura. Então parte desse pampa está sendo ocupado pela lavoura. Essa aqui é uma região que está sendo muito agrícola, desde há 50 anos atrás vem sendo trabalhada e cada vez mais, né? Então o pampa está sendo ocupado pela agricultura, não é? Nessas regiões que são de solos propícios para isso. Nas regiões que são de solos pedregosos, não, porque não tem como fazer agricultura. Então, esse é um... Nem uva? Em alguns trechos se consegue fazer uva, sim. Em alguns trechos, que tu tem um solo um pouquinho mais, né, com uma abrangência um pouquinho maior. Mas tem áreas que é praticamente só pecuária que você pode fazer. E nessas áreas é que realmente o pampa vai se manter, não é? Porque a gente, pelo que está vendo, onde é região agrícola, a agricultura ela tem muita força e a questão econômica também, não é? Então, o Então, capim cresce nesses lugares com pedra, assim. cresce, são campos muito bons que nós temos. É região com bastante pedra, mas campos excelentes, melhores inclusive que os campos naturais aqui dessa região mais da areia. Sim. Essa da região da areia, é um caso à parte, aqui eu mantenho a vegetação natural, eu mantenho o campo nativo, exceto, por exemplo, esse pedacinho aqui que é feito uma pastagem, não é para vir no inverno, mas aquilo lá tudo é campo natural porque é uma questão minha, não é? Eu sou partidário de manter essa natureza e trabalhar em cima dessa natureza. Então já entrando um pouco para a propriedade aqui, né? Essa é uma propriedade que há 100 anos atrás meus avós vieram da Alemanha e se estabeleceram aqui. A origem é alemã, o Obrakat, que era polonês há 4 séculos atrás, mas os meus avós e tataravós já viviam na Alemanha há muitos anos, não é? Então a origem primeira é polonesa, mas eles já eram alemães, já em várias gerações alemãs. Vieram para cá, chegaram no Rio de Janeiro, vieram para o Rio Grande do Sul, se estabeleceram nessa região aqui que na época, 100 anos atrás, estava se fazendo uma colonização aqui, então estavam trazendo famílias de fora para se estabelecerem aqui nessa região do Pampa. Muitas famílias alemãs vieram para cá, assim como a minha família Obracati também veio para cá. Aqui era só campo, e aí eles foram construindo, não é? Então plantaram madeira para poder ter madeira, né? Mato de eucalipto, foram organizando o lugar, fizeram sombra, construíram galpão, estrebaria, que eles trabalhavam como uma família típica europeia, não é? Trabalhavam produzindo leite, laticínios, não é? E assim eles viveram toda a vida deles aqui.
Inclusive eles que construíram essa casa. Essa foi a última casa construída. Essa casa deve ter em torno de uns 80 anos, não é? Que eles mesmos fizeram os tijolos, eles mesmos construíram. Depois, se vocês tudo eles fizeram. Inclusive a parte de madeira, eles eram marceneiros na Alemanha, né? Eles trabalhavam na Ópera de Berlim como marceneiros da ópera. Então meu tataravô e meu bisavô trabalhavam muito bem em madeira. Os móveis, alguns móveis lá de dentro foram eles mesmos que fizeram. E assim eles viveram a vida deles aqui e quando obviamente ficaram velhinhos tiveram que ir para a cidade, não é, para ter uma atenção melhor, enfim. E essa propriedade ela foi arrendada, foi alugada. Então ela ficou por quase 40 anos alugada para pessoas que trabalhavam com pecuária, com produção de animais e tal. E o que aconteceu? Há mais ou menos 13 anos atrás, nós viemos dar uma olhada para ver como é que estava, eu e a minha esposa, a Cíntia, e chegamos aqui e nos encantamos com a energia, com o lugar e resolvemos que a gente iria montar um projeto de vida para viver aqui. Legal. E aí nós começamos a montar esse projeto, organizamos para que as pessoas que alugavam nos devolvessem a propriedade e começamos a reestruturar novamente, porque estava tudo muito degradado. Realmente, se vocês veem as fotos do que era quando a gente chegou aqui, os galpões já praticamente não existiam mais, estava tudo caindo, a casa também estava numa situação calamitosa, e a gente foi recuperando, foi arrumando, não é? E toda a propriedade. E onde a vinícola, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, era uma estrebaria de animais. E a gente estava praticamente sem teto, tudo no chão, a gente recuperou ela e ali fomos montando o projeto da vinícola. O projeto da vinícola inicia também há mais ou menos, hoje já quase 15 anos, né, Javier? 13, 14 anos atrás, que nessas andanças por aí eu trabalhava pelo Sebrae, como consultor do Sebrae, e conheci o Javier, ministrando um curso. E aí começamos a conversar e começamos a trocar ideias e tal, e começamos a montar projetos juntos e surgiu esse projeto de a gente ter. Na verdade não era nenhuma vinícola, né, Javier? A gente queria produzir bebidas, que não necessariamente seriam somente vinhos, seriam vinhos, mas também outras bebidas. O Javier tinha várias ideias e vinha desenvolvendo isso há muito tempo, e depois ele vai contar também sobre isso. Então não era somente vinhos, mas e aí começamos a estruturar esse projeto aqui. No mesmo momento que começamos a arrumar a propriedade, já começamos a estruturar a vinícola aqui também. Aí surgiu a Pueblo Vampeiro. E tem criação também? Sim, nós produzimos aqui também, a gente trabalha com pecuária de corte, não é? Com gado. Isso, com gado. Temos produção também de mel aqui. E temos a produção, nós somos criadores de cavalos Percheron, são os cavalos grandes, os cavalos de tração, uma raça francesa. Eu vi isso em Bordeaux, lá, arando isso, os cavalos. Patona, assim, isso mesmo, nós temos aqui a criação, lá inclusive tem duas éguas, que lá, eles são grandes. Agora o Garanhão está aqui, vocês vão poder ver daqui a pouquinho. Nós somos criadores desses animais que existem muito pouco no Brasil, é uma raça que quase se extinguiu no Brasil e eu sempre fui apaixonado por essa raça e aqui a gente cria eles também. E temos bons exemplares dessa raça aqui nessa propriedade. Vai longe a propriedade? Qual é? A propriedade ela vai, são 102 hectares, né? Ela pega toda essa várzea aqui e vai até os trilhos do trem. O trem passa atrás dessa propriedade. Os trilhos passam bem atrás. No fundo do nosso campo é os trilhos do trem. E de parreira quanto que tem? Parreira, o que a gente tem, Javier? É um pedacinho experimental, né? Que agora o Javier vai comentar. Vocês mais processam de terceiros do que produzem. Exactamente. Tú estuvo en Cancha Paraíso, ¿no? Sim, sim. Una de las uvas que nos compramos, Cabernet Sauvignon, es él. Vocês compram e produzem com marca Porque própria? eu dou assistência tanto para vinícola como para viñedo y ahí yo voy viendo las uvas de los clientes que yo ya conozco, entonces por lo general siempre ya compramos Cabernet, por ejemplo, de Mercio, Taná compramos de aquí de Livramento y ahí vamos. E aí com selo próprio que sai? Sí, con celos propios, incluso elaboramos vino para terceros. Para eles também, né? No, para otras empresas. Para outras empresas. O vinho é nosso, não é? A uva parte da uva é adquirida de fora. Mas também processo para terceiros, né? Elaboramos para terceiro. Também. Como é lá o francês, lá o...
Já fizemos algumas, né? Por Algumas exemplo, vezes, já fizemos. Lá em Estância Paraíso tu tomas o Syrah e o Cabernet. Que é daqui. Tá, foram daqui. Foram feitos aqui. Por exemplo, em Peruso tu vas a probar licor. não foi. Tá, mas se tu chega a ir, vai ter licor de Tanaka, saiu daqui. Também. Cerro de Gaia tem Tanaka de acá. É um licor ou é um fortificado? En realidad es un fortificado, pero aquí acostumbran a reconocer más por Chamam por licor, osso, é. Pero É. es un vino Licoroso. fortificado. Eu gosto de chamar fortificado também, mas O correcto sería un vino fortificado. ¿no? Sim, sim. que é uma marca nossa, né? O fortificado é uma... Fuimos los primeros en elaborar el vino, el licoroso, el fortificado de Taná aquí en la región. Fuimos Nossa. los primeros, incluso no su carro chefe o Indómito, que así como se llama, ¿no? Sí. O Indómito, que es un fortificado de Taná. Nos lanzamos él en 2014, fuimos los primeros acá de la región de Campaña en largar de lanzar un fortificado, y después otro que también, no sé, en realidad aquí no hacemos lo cotidiano, lo normal de cualquier otra vinícola, nos hacemos productos diferentes, ¿no? Entre él está el espumante de hidromiel. Sí, sí. Después tenemos un Sauvignon Blanc de contacto espumoso de 14% de alcohol que van a probar ustedes ahí. Bastante. Sí, mas tú vas a ver que pasa desapercibido. Tenemos el vino biológico, que era la pregunta tuya de dónde inició, que tenemos ahí Lacrima Christi Tanat, que somos el primer vino biológico y el primer viñedo biológico de la región de Campaña, no orgánico, no entonces aquí nos tuvimos Saperavi, tuvimos Gamaret, tenemos Lacrima Christi, tenemos Tanat, mas justo aquí para nos a Saperavi y a Gamaret no anduvo como nos esperábamos en tema de comportamiento vitícola. Ahí nos cortamos, ficamos con obviamente Taná y... Ah, de vocês só tem Taná hoje em Tanat dia y pra Lacrima plantar. Christi, que es con el que hacemos vino biológico. Y claro, ahí intervención, nada. La levadura, nada. Clarifica artificial, nada. Clarificante artificial, nada. Es todo por naturaleza. A levedura é indígena. No, levadura sí es seleccionada. No nos quisimos arriesgar tanto. No quisimos. Con Gaspar se conocemos. Es que con Gaspar se conocemos de años, desde que él llegó aquí en la región de Campaña, en 2010. Él ficaba en casa lá y viajamos juntos, mostré un poco Uruguay, un poco la región de Campaña, él era muy bohemio, ¿no? Y ficaba lá y trocábamos ideas, mas él es más de las levaduras indígenas, autóctonas, ¿no? Yo ya no soy tan loco de dejar subir mucho la volátil, ¿no? Entonces en eso sí, en eso yo invierto en levadura seleccionada y pronto. Pero después el resto no tiene, bueno, lo vamos a probar después. Tú vas a ver, es una explosión no tiene madera tampoco. Sim. Entonces la expresión de la uva. Vocês não tem nenhuma barrica aqui? No, barrica no. Nem de terceiros No. não. No. Ah, todos os vinhos são produzidos sem madeira. Sin madera. Somos bien diferentes. Todos tanques pequeños, va a ver que lo que nos hicimos fue feito a medida para nos y por nos. Sí. Entonces los tanques, por ejemplo, fueron feitos aquí en Don Pedrito, no se pusieron la serra, no. Pedimos para o pessoal hacer la prensa como nos queríamos, los tanques como nos queríamos, no usamos barrica, en fin. Tratamos de potencializar más la uva. Claro. Ahora tú vas a sentir, ¿no? Claro. Porque la madera camufla muchas veces los erros. Disfarça. Camufla los erros, pero también te tapa las cosas positivas, ¿no? Sim, sim. Entonces, ahí donde tú ves si la uva era boa, si el guano fue bon, Claro. el potencial de las uvas. Después sí, si la otra empresa te pide que tú coloques madera, no sé qué, ahí tú colocas. Pero Claro. no. A nossa ideia é vinho, é o vinho com sabor de vinho, com Sim. aroma de vinho, é Sim. sentir o vinho. Essa é a nossa ideia. A É. gente sempre, quando a gente está provando e degustando, e aí que tá bom, tá? E a gente sempre pensa isso. É a nossa cara, é quando a gente sente realmente o vinho. Es que no hacemos vino primero para no beber. Si nos agrada, después no, en serio, ustedes dan risada. Mi familia es de Uruguay, somos vascos, ¿no? Entonces toda mi familia también. Ah, você também é basco. Yo soy vasco. Que nem o Cláudio também. También, sí, yo soy michelena. Y entonces mi familia en Uruguay siempre tuvo vinícola. Sei. Desde pequeño
siempre me acostumbré a beber vino, crecí con vino, consumimos vino, vivimos vino. Mas vocês não tomam a produção inteira, né? No, Sobra alguma coisa para os outros também. Alguma coisa fica pra gente no, incluso soy el que menos vino bebo, acho. A pesar de todo. É interessante que às vezes a gente sai por aí e tal, algum curso, alguma feira que a gente vai, e daí depois que a gente sai da feira vai jantar e tal. E aí, Javier, vamos tomar um vinho? Não, vamos tomar uma cerveja. Propaganda ruim No, todo el día trabajando con... sim. Vê tanto vinho que ele... Não, vamos tomar uma cerveja. O pessoal que trabalha em fábrica de chocolate não suporta chocolate. Mas eu sou da cerveja artesanal. Sim, produz também a cerveja? Não. Eu degusto. Bem elaborado. Agora, vocês falaram sobre o gosto de vocês, o que é muito bacana fazer um vinho para você mesmo, e aí um vinho com personalidade. Mas como vocês avaliam o gosto do consumidor médio brasileiro? Tem uma boa aceitação o vinho, mas... O que a gente tem notado é que quando as pessoas provam o nosso vinho, eles realmente sentem algo diferente e nos perguntam, vocês utilizam madeira? E a gente sempre fala, não, nós não usamos madeira. E as pessoas não acreditam muitas vezes. E a aceitação tem sido, né, Javier, muito boa. As pessoas geralmente se surpreendem porque não são vinhos comumente se encontram. Como padrão, né, que é feito, né? En realidad lo que eu noto trabajando para varias vinícolas, ¿no? Lo que eu noto do público brasileiro con respecto al vino nacional brasileiro es que el brasileiro es muy preconceituoso, ¿no? Sim. Não acredita no potencial que vocês têm dentro de Brasil. É verdade. Os caras vão e compram marcas baratas, chilenas, argentinas, espanholas, Freixenet, Conchitor, Casillero del Diablo, no sei que são... A gente sabe como é que é. Son ruins. Y los caras acham que están comprando un baito producto y dejan de experimentar vinos, ¿no? Aquí en la campaña, vinos brasileños, tú vas, yo que sé, a São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y encuentras vinos nacionales de diversas partes de Brasil, que hoy no es solo Rio Grande do Sul, hoje vocês têm um potencial tremendo. Já fui até em Brasília, numa vinícola. ¿Viste? Né? Están abriendo vinícolas en lugares que nunca ninguém pensou, a beira do mar. En Rio de Janeiro tem caras fazendo vinho e são vinhos Chapada Diamantina. Também? Todos os lugares tem. Mas... Espírito Santo, eu entrevistei um também. Sí. No, esse de Brasília é o mais recente. Esse da Brasília é o mais recente. Mas esse também, o Uva, que é do Chapada Diamantina, inauguraram agora, há pouco tempo. Também? Né? Mas, por exemplo, lá em Minas Gerais tem os vinhos de inverno. Nós fizemos uma viagem por lá também, pelo sul de Minas, e fomos Bárbara Eleodora, em vários outros lá. O problema lá é que, como é tudo poda dupla, o custo é muito maior e o preço acaba sendo maior também. Mas o potencial do vinho? Sim, se aumentou a plantação no Brasil inteiro, né? Agora, coisa que não tinha antigamente. Agora tu pega São Roque era muito ruim, lá perto de São Paulo, agora estão produzindo vinho com poda invertida também, com qualidade boa. Lacryma Christi e o Taná. É o Taná e qual mais? Lacryma Christi. Lacryma Christi? Aquele que eu te falava de... Esse faz o fortificado. Não, este é o biológico. Aqui é vinho biológico. Lá no fundo passa de trem, aquelas árvores contínuas, assim, mas bem... E tem vários cerros aqui, né? Tem. É uma região muito bonita, né? Ali está o cerro. Ali se encontra a ponta de um cerro importante aqui, ó. E aqui que é o Cerro da Cruz. Esse aqui, ó. Ele é bem alto que ele chega, a ponta dele está ali, ó. O Cerro da Cruz. Dá pra ver. E aqui assim a gente vai enxergar o Cerro Paloma, vai estar por aqui assim, tá o Paloma. A gente vai depois subir lá com o Cláudio. Sim, hoje vocês vão. Combinou com a gente lá. Legal, muito legal. E aqui o que é a variedade? Todos são... Não, tô falando da parreira. Aí é Taná. Essa é biológica? Nosso viandinho todo é biológico. Todo ele é biológico. Este aqui é o prototipo depois de los que ficaram grandes. Claro, este foi era bem menor. No, este é o prototipo de los viñedos que se multiplicaram depois de forma biológica. Interessante. Esse é o pai de todo. Passa. Adiante. Estamos olhando porque não estávamos mexendo hoje de manhã com unos vinhos, estávamos trafegando. Essas daqui são vinhos de vocês, né? Todo nosso. Aqui, Ulises, este é hidromiel.
¿tá? Estos dos son los carros fenosos y el porqué del invento aquí, ¿no? de la creación de Pampeiro. Mas o primitivo é hidromiel, tá? Fazemos un vino base, agua, miel, levadura, fermenta, y después hacemos un mismo proceso como si fuese un vino base de Pinot Noir, de Chardonnay, de lo que sea, y hacemos también el mismo proceso con miel, levadura, refermenta y pronto. O indómito, fortificado de Taná. Este 2014, más ya salió de aquí el 2016, ya salió el 2017. Tenemos el 2018 que está ainda no tanque. Más dos vinos, el 16 y 17 fueron comprados por dos empresas. Compraron el tanque fechado, no tenemos solo tanque de 1000 litros. Compraron y... Não sobrou nada. No, eso... E qual que é a gradação alcoólica dele? 18. Ah, 18. Eso. Tipo Porto, este ya ganó algunos concursos, sí. Ganó en Argentina, ganó en Brasil, ganó da AIB acá de Brasil, ganó en Río de Janeiro 2 veces, falta otro aquí. Depois tem Sauvignon Blanc. Este es un Sauvignon Blanc que usted falaba, de contacto, 13%. Este es 21%, ese también lo vamos a probar luego. Después tenemos un biológico, ¿tá? Que es Tanat con Lágrima Christi. Tá. Esta fue la primera colecta. Sí, en 2020 fue la primera colecta del biológico. Esse é o de vocês, A uva nosa, sin intervención, sin nada. Es decir, los vinos nosos son con intervención mínima. Claro. Metabisulfito aquí es casi nulo. Sí. Y después tenemos Otaná y o Cabernet, que pertenecen a la línea. Los nombres son así: es primitivo, es indómito, Bios, la línea Bios. Aquí va a ser la línea Contacto, que después hay un Chardonnay también que va a ser a futuro. A contacto justamente porque fermentamos como si fuera un vino tinto, ¿no? Sí. Ah, con as cascas. Con la casca, para redondar el grado alcohólico ese, para no ficar tan... Mas só fermentar, depois tira as cascas. No fica... No, Não é laranja. No, laranja no, es solo de contacto, ¿tá? Y los nombres nosos justamente son un poco pensando en la línea. Por ejemplo, nos aquí moramos del lado del vilarejo que se llama Pueblo Pampeiro, Vila Pampeiro. Sí. Entonces, no son nombres. Pueblo Pampeiro es justamente Vila, Sí. que es pueblo en español, Pampeiro por la región. Pueblo é vila. Es Vila. También povo, pero povo es más pensado en o povo, o gente. Sí, sí. Y pueblo para nosotros vendría a ser un vilarejo, un poblado, un pueblo. Y Pampeiro justamente encierra muchas cosas, porque Pampeiro a Vila y Pampeiro Vento, o Pampa, que ven, Pampeiro, Pampa. Claro. Y la línea, porque justamente pasa en Uruguay y Brasil, pasa la línea que une a Brasil y Uruguay. Mucha gente dice que divide, para nos aquí nos une, la línea nos une. Sí. Entonces la línea, que es el artículo en español, línea en portugués. Entonces ahí tenemos Cabernet Sauvignon 21 y aquí Otaná 20. Esos son los productos que nos tenemos hoy siendo vendidos, que estamos vendiendo. Nuestra vinícola aquí es pequeña, son 10.000 litros aquí de capacidad total. Pronto, ¿Tá? ¿Fica o é fermentação? Aquí sirve para las dos, tanto fermentación como almacenamiento. ¿Tá? Sí. Aquí tenemos Taná 23, tenemos dos Taná 23, acá tenemos un Taná un fortificado 18. Tenemos una prensa lá atrás que también fue feita, nos mandamos a hacer para a nuestro pedido. Prensagem Eso. Tenemos una desengasadora italiana, pequenininha. Esse aqui é nacional também, essa prensa. Sí, Dom Pedrito. Oi. É um formato interessante, que antigamente era de madeira, né? Esse tipo de... Exactamente, mas ¿qué acontece? La madera antiguamente, y tú tenías que... ferro, no sé qué, mas ¿qué acontece? La madera es altamente contaminante. Tú tienes que desinfectar muy bien. Aí nós fizemos inox, tranquilo. Claro. Y nos pasamos trabajo, ¿no? Eso es hidráulico. Claro. Mais leve, né? Facilitamos. Los pupitres aquí, esto acá es todo hidromel que nos vamos a tener que... Bueno, el proceso tú ya sabes, ¿no? Entonces, igual que un vino normal. Claro. ¿Tá?
Aquí nós temos um mini laboratório. Sim. Tá? Faz umas análises aí para... Después tenemos acá también. Aquí fue donde nos empezamos todo. Sí. Acá fue donde empezó la bronca, o lío. Inició acá. Nuestra primera vinificación 2014 fue aquí. Era esto y eso. Tá. Sí. No existía aquel otro sector. Tá. Ahí fuimos ampliando. Acá tenemos Cabernet de ahora, de 2023. Tem vários tamanhos diferentes, né? Claro, porque lo mandamos a fazer a a nossa necessidade, capacidade E mandaram fazer aqui também. Sim. E o que vocês fazem terceiros, o tanque é deles aqui? Não, nosso. Ah, é próprio também. Porque tem lugar que eles pedem que você Sim, ponha sim. o tanque dentro. Né? Não, mas não fazemos aqui não. Então é suficiente para dar conta do... Sim. E anos que são muito chuvosos, que vemos que a uva não interessa, aí não compramos. Aí pulamos. Então tu tens essa liberdade que te oprime o te obriga en años, cuando tú tienes tu propio viñedo, a tener que vinificar sí o sí, ¿no? Y ahí que tú haces con un vino que ya no es... Ou vender a uva, né, para terceiro. Sí, pero ya o valor já não... O valor no es el mismo y o cara que te va a comprar piensa igual que tú, ¿no? Paso. Porque, claro, com essa relação que o Javier tem, que ele é responsável pelos vinhedos, então ele sabe, tem anos que vão ser muito bons, tem outros anos que não vão ser tanto. Claro. E ele já acaba escolhendo a uva, né, a qualidade de uva que a gente precisa. A gente escolhe as linhas, né, dos clientes e a gente colhe aquelas linhas. Então a gente consegue ter uma matéria-prima de alta qualidade. E o hidromel não tem isso, né? O hidromel não tem essa questão de safra. A gente tem a produção de mel, sim, temos a produção de mel, mas é um mel nosso que é produzido aqui dentro. Mas não tem nada a ver com todo ano é mais ou menos a mesma quantidade que produz. Depende, tem anos que produzem menos, tem anos que produzem mais. Hoje estamos aumentando porque o público começou a gostar Pedir mais, e a pedir e a vender e aí... Claro, entendi, a produção do hidromel, não do mel. Do hidromel. A produção do hidromel. A gente está aumentando porque realmente a demanda vem. Inclusive agora temos pedidos para entregar e temos que descorchar esses aí. Temos que fazer o degorche desses aí para pronta para vender. O mel todo é nós temos uma parceria com o apicultor, nós não cuidamos... O apicultor vem e trabalha com as abelhas. Ele é que trabalha. Nós não trabalhamos diretamente com as caixas. Vem um apicultor, trabalha com as abelhas. Parte do mel fica para ele, parte do mel fica para nós. É uma parceria que a gente tem. E aonde que fermenta hidromel? Aqui. Nos tanques abertos. É no mesmo tanque que faz o vinho também? É inoxidável. Não, sei, o processo é similar. Sí, porque tú dilues un mel en agua, llega a la graduación como si fuese suco de uva. Con azúcar, ¿no? Claro, llega a la graduación potencial que tiene para transformar o alcohol que tú precisas. En el caso nuestro, antiguamente no hacíamos vino, hidromiel para tipo vino. Ahí nos... ¿Y põe levedura alguna? Sí, claro, levadura seleccionada. Sí. La misma que para espumante. No, la misma que para espumante. Tá. Porque el proceso de o azúcar de un mel es más complejo que la fructosa. La fructosa de la uva, ¿no? Claro. Entonces precisa más empurre, ¿no? Tipo una uma quantidade maior que vai de... No, el proceso de transformación de ese azúcar lento? es más lento. Le cuesta un poco más a la levadura. Entonces tú tienes que usar una levadura de espumante, que tiene un efecto killer, que soporta más todas aquellas mexidas, ¿no? Y entonces ahí esa levadura fermenta tranquilamente ya. Pero testamos, olha, yo estoy haciendo hidromiel desde 1997, 1998, es decir, ya caímos, pegamos, levantamos, no sé qué. Entonces hoy estamos colhiendo con Marco los frutos de todo ese aprendizado. Faz também a remogem também com o hidromel? Todo igual. É o mesmo processo. É um vinho, é como se fazer um vinho. Sim. Em vez do açúcar da uva virar álcool, esse é o açúcar do mel. É um vinho. Agora vamos provar, tu tem aí? Tem. Eu só conheço o doce, não usam rolha. Não? Só todo nativo. Esa es una de las diferencias que nos tenemos también. Sí. Porque ¿cómo lo diferenciamos de un espumante tradicional, ¿no? E ele fica com uma borra no fundo, que nem... Não. Não? A gente faz a limpeza. Isso. Tá. Pode fazer no surli, fazer, mas a gente prefere limpar. Até porque a gente vê que com a borra ele fica mais amarguinho, a gente prefere fazer a limpeza até o mais rápido possível, né, Javier? Sim.
No, es que cada levadura, cada proceso, no estamos experimentando porque incluso nos fuimos únicos en Brasil en cuanto a conta a história del mapa. O mapa não tinha registro para... Não tinha registro de espumante de hidromel, não tinha registro, né? Então a gente teve que ir lá criar no mapa o número ali que é a bebida espumou. Não pode se chamar, na verdade, espumante, porque espumante tem que ser de uva, de vinho. Então a gente pode chamar hidromel gaseificado, que não é gaseificado, porque não se coloca gás para dentro, mas a gente não pode chamar espumante de hidromel. É todo um tema. E como você chama? A gente bota hidromel, ali pode estar escrito hidromel, e aí a gente bota método tradicional. As pessoas se dão conta que pela garrafa e pelo método tradicional, eu falo espumante, até na internet. Claro, ante o Ministério mas eu não posso escrever no rótulo espumante de hidromel. Saúde. Saúde. Bem-vindo. As novas experiências. Bom trabalho por o Pampa, por a região da Campanha. Especificamente sobre o hidromel, que é muito inusual. Certo, certo. O que acontece? Na uva a gente tem diversos tipos de variedades que dão, obviamente, diferentes tipos de vinho, né? No hidromel também a gente tem isso de acordo com a floração, de acordo com o tipo de mel. Se a gente tem um mel, por exemplo, de uma flor de mato, vai ser um determinado tipo de mel. Se a gente tem um mel de uma flor de eucalipto, um mel de uma flor de campo, cada mel vai ter a sua característica própria e obviamente que isso reflete num hidromel diferente também. Então, de acordo com a floração, nós vamos ter diferentes hidroméis. E aqui a gente tem dois tipos bem diferentes. A gente tem uma floração de outono, que é um mel de eucalipto, que é um mel forte, um mel vermelho, que dá um hidromel um pouco mais forte, escuro, né? Mais escuro. E nós temos uma floração de verão, que é um mel das flores do mato do campo. E do campo também, das flores do campo, do próprio campo, que é um mel um pouco mais ameno. Então a gente tem dois tipos de bebida que a gente conseguiria fazer num ano normal de produção, desde que não tenha seca ou que não tenha um excesso de chuva. E provavelmente se tivesse outros tipos de mel, ia dar outro produto com diferente. Certeza, porque o mel vai mandar o tipo de mel é como um tipo de uva, com uma variedade de uva vai ser o tipo de mel que tu tenha segundo a floração que esse mel foi produzido, de acordo com a flor. Tem dois espumantes que vocês produzem, então? Fazemos o branco e o rosé. Nós temos o branco, sim, e o rosé. Por causa da cor do mel que um fica rosé e outro branco? Ahí es que está el secreto. No somos uruguayos, ¿no? ¿Con qué le dimos el tinte rosé? ¿Con taná? Taná. Acrescenta taná no... Un pinguinho de taná. En lugar de colocar un licor de expedición, todo eso, ¿no? Damos un toquecinho de taná. E aí fica um rosé, sim. E não tem licor de expedição? Não. O hidromel não tem aqui, isso. Aqui é nature. Tu está tomando um espumante nature. Tá, entendi. Agora, pela técnica, a gente pode chamar de vinho de mel. É a técnica mesmo. Exatamente a mesma. Ele é um... Vinho não? Não, a gente não pode chamar de vinho, não pode chamar de champanhe também. Champanhe, porque vinho é feito de uva. Certo. Mas ele é um vinho de mel, sim. Ele é assim como o vinho é um fermentado de uva, o hidromel é um fermentado de mel. É o mesmo tipo de fermentado, feito de uma maneira muito parecida. Só que o hidromel não pode se chamar de vinho porque ele não é feito de uva. Somente isso. E a levedura é a mesma do espumante branco? La misma. É tão simples que termina sendo difícil. Entendi. Por isso que eu chamo, isso aqui é um espumante. Isso aqui é um espumante feito com mel. Claro. Sim. É água, mel e leveduras. Assim como tu tem na uva, tu já tem o açúcar e tu tem a própria água dentro dela. Mas também, é a água, a polpa e o açúcar da uva, tu faz um fermentado daquilo e tu tem aquela alquimia que é o vinho. E aqui nós temos a alquimia que é o hidromel. Mais antigo que o vinho, né? Isso é comprovado. O hidromel, ele surgiu antes do que o vinho.